Fala pessoal, tudo bem? Começando mais uma aula de Química do cursinho da UEL com o professor Diego Araújo. Nosso assunto de hoje será oxirredução. A oxirredução é um pré-requisito para o entendimento de eletroquímica, que é aquela parte da química que a gente vai aprender o funcionamento da pilha e também do processo contrário, é uma reação química gerada a partir da passagem de corrente elétrica, que é a eletrólise. Oxirredução então, na página 336, primeiramente a gente vai aprender o conceito do número de oxidação, também conhecido como NOx. O número de oxidação vai ser a carga real ou formal atribuída a determinada espécie química. E esse número indica o número de elétrons perdidos ou recebidos. Esse número de oxidação vai ser diferente para compostos iônicos e para compostos covalentes. Nos compostos iônicos, o número de oxidação, o NOx, será a carga dos íons. Por exemplo, ali a gente tem o óxido de alumínio, L2O3. O alumínio, como a gente sabe lá dos compostos iônicos, ele possui carga 3+. Então esse 3+ ou mais 3 é o NOx do alumínio, é o número de oxidação do alumínio. Enquanto que para o oxigênio, o NOx será 2-, é a carga do oxigênio, a carga desses íons. Agora, para os compostos covalentes, vai ser a carga formal. E essa carga formal vai depender do quê? Da diferença de eletronegatividade entre os ligantes. Temos ali uma molécula de metano, CH4. Nesse caso, qual dos dois átomos vai ser mais eletronegativo, o carbono ou o hidrogênio? O carbono é mais eletronegativo, então ele vai ter a carga negativa. No caso, a gente vai ter a carga do carbono, ou NOx do carbono, 4-, enquanto que a carga do hidrogênio será 1+. Como que a gente vai determinar o NOx de várias espécies? A gente tem algumas regrinhas aqui que vão ajudar bastante. Primeira regrinha aqui, para substâncias compostas, a soma dos NOx é igual a 0. Por exemplo, o cloreto de sódio. A gente sabe lá que o cloreto de sódio vai ter carga do sódio 1+ e do cloreto 1-. 1+ com 1- é igual a 0. Outro exemplo aqui, óxido de alumínio. NOx do alumínio, 3+, NOx do oxigênio, 2-, que a gente viu no slide anterior. Tem um detalhe aqui, como são 2 íons alumínio, então 2 vezes 3+ é igual a 6+. São 3 íons oxigênio, 3 vezes 2- é igual a 6-. 6+ com 6- é igual a 0. Então, a soma dos NOx nos compostos é igual a 0. Segunda regrinha aqui, para substância simples, cada átomo pertencente a essa substância terá NOx igual a 0. Então temos vários exemplos aqui, hidrogênio, cloro, oxigênio, ferro, alumínio e prata. Não são todas substâncias simples. Então cada átomo pertencente a essa substância simples tem NOx igual a 0. Essa é a segunda regra. Substância simples, cada átomo tem NOx 0. Próxima regra aqui, diz respeito aos metais alcalinos e à prata. Metais alcalinos e a prata tem NOx igual a 1+ nos compostos. Por exemplo, ali, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Além disso, a prata, NOx 1+ nos compostos. Exemplo aqui, brometo de potássio. Potássio, NOx 1+, é um metal alcalino. Cloreto de prata, temos aqui a prata nos compostos tem NOx 1+. Outra regrinha aqui, metais alcalinos terrosos e o zinco possuem NOx 2+. Isso nos compostos, porque substâncias simples, cada átomo tem NOx 0. Então temos ali os metais alcalinos terrosos e a gente tem aqui como exemplo óxido de cálcio. Cálcio, família 2A, metal alcalino terroso, nos compostos carga 2+. Sulfato de zinco. Sulfato de zinco, o zinco nos compostos tem NOx 2+. Certo? Próxima regrinha ali, para o alumínio, nos compostos tem NOx 3+. Um exemplo que eu vou colocar, o próprio óxido de alumínio, que eu já coloquei anteriormente. Então, NOx 3+ para o alumínio. Outra regra, para o hidrogênio. O hidrogênio nos compostos normalmente tem NOx 1+. Temos uma exceção aqui. A exceção é para os hidretos metálicos, em que o hidrogênio terá NOx 1-. Exemplo ali, ácido clorídrico, HCl, NOx do hidrogênio será 1+. Outro exemplo, sódio e hidrogênio. Esse composto aí é o hidreto de sódio. Hidreto metálico, então o NOx do hidrogênio será 1-, tá bom?
Próxima regrinha do oxigênio. Oxigênio normalmente tem NOx nos compostos 2-, mas tem duas exceções aqui, para os peróxidos e para o fluoreto de oxigênio. Nos peróxidos, o NOx do oxigênio será 1-, enquanto que no fluoreto de oxigênio o NOx será 2-. Exemplo aqui, ó, óxido de cálcio. Óxido de cálcio, então o NOx do oxigênio será 2-. Outro exemplo ali, H2O2. Esse é o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, a gente já sabe, né? Com a regrinha do hidrogênio, o NOx será 1+ do hidrogênio. 1+ vezes 2, 2+. Qual é o NOx dos oxigênios ali? 2-. 2-, só que temos 2 átomos de oxigênio. Então, cada átomo tem NOx 1-. Por último, a regrinha mais fácil, a do flúor. O flúor sempre tem NOx 1- nos compostos. Então, toda vez que a gente tiver nenhum composto, nenhuma substância composta, o flúor, ele terá NOx 1-. E para os demais elementos químicos que não se enquadram nessas regrinhas? É porque eles terão NOx variáveis. E esses NOx variáveis a gente vai descobrir conforme a situação que tivermos na molécula aí. Vamos pegar alguns exemplos para entender isso melhor. Primeiro exemplo ali, ó, AgNO3, que é o nitrato de prata. Qual é o NOx da prata? Pela regrinha ali, a gente viu que o NOx da prata é 1+. NOx do nitrogênio não tem na regrinha, então a gente vai ter que descobrir. NOx do oxigênio nos compostos, 2-. 2- aqui, só que temos 3 átomos de oxigênio, então 3 vezes 2- é igual a 6-. Prata, apenas um átomo vezes 1+, teremos ali mais 1. Mais 1 com menos 6. Satisfazendo a regra número 1, que é soma dos NOx é igual a 0, qual é o NOx do nitrogênio ali? Mais 1 com menos 6 é igual a menos 5. Então, do nitrogênio será mais 5. Mais 5 do nitrogênio tem apenas um nitrogênio. Esse é o NOx do nitrogênio. Segundo exemplo ali, H3PO4 é o ácido fosfórico. O hidrogênio a gente já sabe, NOx 1+. O oxigênio a gente já sabe, NOx 2-, falta do fósforo. Do oxigênio ali, 2- vezes 4, 8-. Agora do hidrogênio, 1+ vezes 3, dá 3+. 3+ com menos 8 é igual a 5-. 5-, então, para satisfazer a primeira regra, né, soma dos NOx igual a 0, o NOx do fósforo será mais 5. Como temos apenas um átomo de fósforo, esse vai ser o NOx daquela espécie, mais 5. Mais um exemplo ali, ácido sulfúrico. A gente já sabe do hidrogênio 1+, do oxigênio 2-. Oxigênio 2- vezes 4, 8-. Do hidrogênio 1+ vezes 2, 2+. 2+ com menos 8, dá menos 6. Então, do enxofre será mais 6. Apenas um átomo de enxofre, mais 6 para aquela espécie. Próximo exemplo ali, que é o carbonato de cálcio, CaCO3. O cálcio, família 2A, metal alcalino terroso. Então, carga 2+. O oxigênio, carga 2-. 2- vezes 3, 6-. Cálcio, apenas um átomo, 2+. 2+ com 6- é igual a menos 4. Menos 4, então, do carbono terá que ser mais 4 para satisfazer a regra de soma das espécies é igual a 0. Então, o NOx do carbono é mais 4. KMnO4, que é o permanganato de potássio. Permanganato de potássio. Potássio, família 1A. Então, carga 1+. Oxigênio, 2-. Então, 2- vezes 4, 8-. Como temos apenas um potássio ali, 1+. 1+ com 8- é igual a 7-. Qual é o NOx do manganês? Tem que dar 7+ para a soma dos NOx igual a 0. Então, o NOx do manganês é igual a 7+, ou mais 7. K2CR2O7 é o dicromato de potássio. Dicromato de potássio. Potássio a gente já sabe, família 1A, NOx 1+. Oxigênio, 2-. 2- vezes 7, 14-. O potássio ali, 1+ vezes 2, 2+. 2+ com menos 14 é igual a menos 12. Então, a soma ali dos crômios será mais 12. Mais 12, porém a gente tem 2 crômios, então cada crômio terá NOx mais 6. Mais 6 é o NOx do crômio. C2H6O.
C2H6O, qual é o NOx do carbono? A gente não sabe ainda, né? Hidrogênio, a gente já sabe, 1 mais. Oxigênio, a gente já sabe, 2 menos. 1 oxigênio, 2 menos. 6 hidrogênio, 6 vezes 1, 6 mais. 6 mais com 2 menos é igual a 4 mais. Então, o NOx dos carbonos será 4 menos. Se o NOx dos carbonos será 4 menos, cada carbono terá um NOx 2 menos. Vamos ver se isso é verdade na estrutura da molécula? Então, coloquei a estrutura da molécula ali, na verdade a molécula do etanol, né? Essa molécula do etanol, como que a gente vai descobrir o NOx do carbono a partir da estrutura? A gente vai apenas fazer aquela diferença de eletronegatividade. Por exemplo, ali, entre oxigênio e hidrogênio. O oxigênio é mais eletronegativo, então ele é o menos, o hidrogênio é o mais. Entre oxigênio e carbono, o oxigênio é mais eletronegativo e o carbono é eletropositivo. Então, mais para o carbono e menos para o oxigênio. Aqui a gente já sabe ó, que o primeiro átomo de hidrogênio tem NOx 1 mais. O átomo de oxigênio tem NOx 2 menos. O carbono, vamos continuar nele ali. Entre carbono e hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo, então é menos para ele e mais para o hidrogênio. Mesma coisa no outro hidrogênio ali. Menos para o carbono e mais para o hidrogênio. Entre carbono e hidrogênio, mesma coisa. Mais para o hidrogênio e menos para o carbono. Carbono e hidrogênio, menos para o carbono e mais para o hidrogênio. Carbono e hidrogênio, menos para o carbono e mais para o hidrogênio. E agora aqui, ó, entre carbono e carbono. Mesma eletronegatividade, então a gente põe assim um 0 para cada um ali. Certo? Agora vamos olhar no primeiro carbono ali. Ele tem 3 menos e um 0, ou seja, NOx 3 menos. O outro carbono, ele tem 1 mais, 1 0 e 2 menos. Soma daquilo ali vai ser 1 menos, certo? 1 menos. Então a gente tem 3 menos de um lado e 1 menos do outro. Qual é a somatória deles? 4 menos. Porém, na nossa continha ali, tinha dado que o NOx dos carbonos seria menos 2. O que aconteceu ali se um é menos 3 e o outro é menos 1? Aconteceu ali o seguinte, é que na nossa continha aparece o famoso NOx médio. Então, o NOx médio dos dois carbonos é menos 1 com menos 3, menos 4, dividido por 2 é igual a menos 2. Então, aquele menos 2 é o NOx médio. Mas isso não significa que o NOx dos dois carbonos será menos 2. Tá bom? Agora que a gente já entendeu isso, a gente vai avançar um pouquinho mais. Entender os conceitos de oxidação e redução. O que seria uma oxidação? A oxidação é o fenômeno em que o átomo perde elétron. Então a oxidação é a perda de elétrons. Quando o átomo perde elétrons, o que acontece com o NOx? Aumenta o número de oxidação. Então a oxidação é a perda de elétrons com o aumento do NOx. Enquanto que a redução é o ganho de elétrons. Ganho de elétrons acontece o que com o NOx? Reduz. Então temos uma diminuição do NOx na redução. Exemplo aqui, ó, para a oxidação. O ferro formando o íon ferro com liberação de elétrons. Então, nota-se aqui que o ferro perdeu elétrons. E olha o que aconteceu com o NOx dele. Era 0, substância simples, cada átomo tem NOx 0, foi para mais 3. Então, temos um aumento do NOx aí, temos uma oxidação. Agora o exemplo da redução. Oxigênio recebendo elétrons se transformando no ânion oxigênio, ânion O2-. Nesse caso, o NOx inicial do oxigênio é 0. Substância simples, cada átomo tem NOx 0. 0 foi para 2-. 0 para 2-, diminuiu o NOx, sofreu redução. Certo? Mais um exemplo aqui de oxidação. Reação do ferro com oxigênio formando óxido de ferro. Nesse caso, a gente tem o seguinte aqui, ó. O que aconteceu com o ferro? O ferro, substância simples, NOx inicial, 0. Agora passou para a substância composta. O NOx do ferro a gente vai conseguir descobrir? Não tinha naquela regrinha, mas a gente sabe que o oxigênio tem NOx 2-. Se o oxigênio nos compostos tem NOx 2-, o NOx do ferro será 2+. O que aconteceu com o NOx do ferro? De 0 para 2+, aumentou o NOx, sofreu oxidação. Agora aqui, mais um exemplo de redução. Magnésio reagindo com oxigênio formando óxido de magnésio. Oxigênio,
Substância simples, NOx inicial, 0. Agora o oxigênio passou para um composto. NOx final, 2-. De 0 para 2-, ou 0 para -2, a gente teve uma diminuição do NOx, temos uma redução. Deu para entender isso? A gente vai avançando gradativamente sobre esse assunto de oxirredução. Mais um conceito importante da gente saber também. Reação de oxirredução. O que é uma reação de oxirredução? A reação de oxirredução é toda reação que ocorre com transferência de elétrons. Toda reação que ocorre com transferência de elétrons é uma reação de oxirredução. A reação de oxirredução, ela acontece com variação do NOx. Ou seja, temos transferência de elétrons, uma espécie está perdendo elétron, outra espécie está ganhando elétron. Uma espécie está perdendo elétrons, está sofrendo oxidação, está aumentando o NOx, enquanto outra espécie está recebendo elétrons, está diminuindo o NOx, está sofrendo redução. Exemplo aqui, ó, ferro reagindo com oxigênio se transformando no óxido de ferro. É um óxido de ferro diferente do anterior, né? Aquele lá é o óxido de ferro 2, esse aqui é o óxido de ferro 3. Primeira coisa que a gente vai fazer, essa daí é uma reação de oxirredução? Sim ou não? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que lembrar de duas coisas aqui. Tem transferência de elétrons? Tem variação do NOx? A gente vai tentar descobrir. O ferro, qual o NOx inicial? Substância simples, cada átomo tem NOx 0. Ferro final. Nesse caso, ó, a gente não tem o NOx do ferro, mas a gente sabe que o oxigênio é 2-. 2- vezes 3, 6-. Então a parte do ferro será 6+. 6+, só que temos 2 átomos de ferro. Então cada átomo de ferro, ou cada íon ferro, terá NOx 3+. O que aconteceu com o ferro? Aumentou o NOx, sofreu oxidação. Oxigênio, substância simples, cada átomo tem NOx 0. O oxigênio passou de substância simples para substância composta. NOx final, então, 2-. O que aconteceu com o oxigênio? Diminuiu o NOx, sofreu redução. Então, uma coisa importante aqui, ó. Sempre uma espécie vai sofrer oxidação e uma espécie vai sofrer redução. Temos outra coisa importante. O número de elétrons perdidos é igual ao número de elétrons recebidos. Se uma espécie está perdendo elétrons, é porque tem outra recebendo. Então, o número de elétrons perdidos tem que ser exatamente o mesmo do número de elétrons recebidos. Oxidantes e redutores. O que seria um agente oxidante? Agente oxidante é aquele agente, aquela substância que provoca a oxidação de outra espécie química. É a substância que contém a espécie química que está sofrendo o processo de redução. E os redutores, o agente redutor é aquele que provoca a redução no outro, provoca a redução em outra espécie química. E contém a espécie química que sofreu a oxidação. Para deixar isso bem claro, vamos tentar entender o seguinte. Se uma substância contém aquela espécie química que sofre a redução, ou seja, é aquela espécie que vai receber elétrons, ele vai forçar a outra espécie a perder elétrons. Então, por isso que ele vai provocar a oxidação no outro. É o agente oxidante. Mesma coisa ali no agente redutor, né? O raciocínio é o mesmo. Aquela substância que contém uma espécie química que sofre a oxidação é porque ele vai doar elétrons. Então, ele vai forçar a outra espécie a receber elétrons. Vai forçar a outra espécie a sofrer redução. Provoca a redução de outra espécie química. Vamos pegar o exemplo, aquele exemplo que já foi utilizado, né? A gente já sabe, né, quem oxidou e quem reduziu. No caso aqui, o ferro sofreu oxidação. Então ele obrigou o oxigênio a sofrer redução. Então ele é o agente redutor, certo? Ele é o agente redutor. Enquanto que o oxigênio, ele forçou a oxidação do ferro. Então o oxigênio é o agente oxidante. Agora um tópico bem importante que muita gente fica com dúvida, que é o balanceamento de uma reação de oxirredução. A gente tem que lembrar um ponto importante aqui, ó. Não esquecer que o número de elétrons perdidos é igual ao número de elétrons recebidos, tá bom? A partir disso, a gente vai elaborar alguns passos e assim fazer o processo de balanceamento de uma equação de oxirredução. A gente vai perceber que, por processo simples de tentativas, igual a gente fazia lá em outros conteúdos, não vai ser possível balancear de modo correto. Então a gente tem que seguir perfeitamente esses passos para que
o balanceamento de uma reação de oxirredução saia correto, tá bom? Quais são esses passos então? Então são 4 passos que a gente vai utilizar aqui. O primeiro passo, identificar as espécies que sofreram oxidação e redução. Depois, determinar o número de elétrons perdidos e recebidos. Depois a gente vai igualar o número de elétrons, né? Usando esse conceito, o número de elétrons perdidos é igual ao número de elétrons recebidos. E por último a gente vai acertar os coeficientes por tentativas, tá bom? Pegando então essa reação química aí. É uma reação química com 2 reagentes e 4 produtos. Como que a gente vai fazer? Utilizando os passos. Primeiro passo, identificar as espécies químicas que sofrem oxirredução. Qual a dica que eu posso dar para vocês? Fiquem atentos a alguns tipos de substâncias. Agentes oxidantes, por exemplo aqui, ó, permanganato de potássio, dicromato de potássio. Ácidos, ácido sulfúrico, ácido nítrico, tá bom? Ácido fosfórico. Ficar atento com eles. Substância simples, então quando tem substância simples, teve reação que gerou uma substância simples, ou a partir de uma substância simples formou uma substância composta. Em outras palavras, teve variação do NOx. Vamos pegar o nosso exemplo ali. Quais são as substâncias que chamam a atenção? O KMnO4, né, o permanganato de potássio. Outra que chama a atenção ali, o gás cloro, substância simples. Selecionadas então essas substâncias, a gente vai olhar para o seguinte: qual dessas espécies, naquela primeira substância, que não estava na regrinha que a gente viu ali de determinação do NOx? O manganês. Então provavelmente o manganês vai sofrer a oxidação ou redução, né? Ou seja, vai sofrer variação do NOx. Manganês, NOx inicial. Bom, o potássio é 1+, oxigênio é 2-. 2- vezes 4, 8-. 8- com mais, 7-. Então o NOx do manganês vai ser 7+, certo? NOx do manganês mais 7. Qual o NOx do manganês depois ali? O manganês está na forma ali de cloreto de manganês. O cloro, um halogênio, vai ter NOx 1-. 1- vezes 2, 2-. Manganês então terá NOx 2+. Mais 7 com mais 2. Houve uma diminuição do NOx, a gente já achou a espécie química que sofreu redução. Agora a gente vai ver para o cloro ali. Quem originou o gás cloro? O HCl. Então, a gente percebe nessa reação que parte do cloreto do HCl originou o gás cloro, mas parte ainda ficou na forma de cloreto, ali como o KCl, né? Cloreto de potássio, e também como cloreto de manganês. Qual é o NOx do cloreto ali? Inicialmente o NOx 1-, né? Hidrogênio 1+, NOx do cloreto 1-. 1- partiu para a substância simples, cada átomo tem NOx 0. De 1- para 0, o que aconteceu com o NOx? Aumentou. Aumentou o NOx, é uma oxidação. Primeiro passo determinou, né? A gente identificou as espécies químicas que sofreram oxidação e redução. Segundo passo ali, determinar o número de elétrons perdidos e recebidos. Como que a gente vai fazer isso daí? Pegando um exemplo ali, ó. Cloreto se transformou em gás cloro. O que aconteceu? O NOx inicial era 1-, passou para NOx 0. Aí a gente tem que lembrar, um cloreto se transformou no gás cloro, a gente tem que ter 2 cloretos se transformando em uma molécula de gás cloro. Então, aquele 1- para 0 é 1 elétron perdido. 1 elétron perdido, mas são 2 cloretos. Então, 1 elétron perdido vezes 2, 2 elétrons perdidos, tá bom? Então, esse é o raciocínio que a gente vai utilizar. Vamos tentar entender lá no nosso exemplo. Primeiro, pegando o manganês. Manganês partiu de mais 7 para mais 2, ou seja, houve uma redução, né, uma diminuição do NOx. Ele ganhou quantos elétrons? 5 elétrons. 5 elétrons a gente tem na primeira espécie um manganês, na segunda espécie um manganês. Então a gente pode colocar ali um manganês, né? 5 elétrons vezes 1, total 5 elétrons, tá bom? A gente determinou o número de elétrons recebidos, por enquanto, né? Agora, do cloreto. NOx inicial 1-. 1- foi para 0, ou seja, perdeu um elétron. Agora a gente tem que lembrar do raciocínio anterior. Um cloreto se transformou no gás cloro? Não, né? 2 cloretos perderam elétrons se transformando no gás cloro. Então, um elétron para cada cloreto, mas são 2 cloretos para originar um gás cloro.
1 elétron vezes 2 é igual a 2 elétrons. Então determinamos o número de elétrons perdidos e recebidos na ligação. Terceiro passo, igualar o número de elétrons. Lembrando daquela máxima, elétrons perdidos é igual ao número de elétrons recebidos. E aqui, às vezes, a gente vai fazer um cálculo mental, ou até, em alguns casos, utilizar aquele mínimo múltiplo comum, tá bom? Eu gosto de fazer mentalmente porque eu já estou acostumado, né? Mas, dependendo do número, às vezes, vale a pena até fazer no cantinho do caderno aquele cálculo do mínimo múltiplo comum, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Então, igualar o número de elétrons perdidos e recebidos. Temos ali 5 elétrons recebidos e do outro lado 2 elétrons perdidos. Tá errado isso aí, né? A gente tem que igualar. Que número que a gente multiplica pelo 5 e que número que a gente multiplica por 2 que o resultado é o mesmo? Ou seja, o número de elétrons perdidos vai ser igual ao número de elétrons recebidos. A gente pode multiplicar pelo valor trocado ali, né? Então, o 5 eu posso multiplicar por 2 e o 2 eu posso multiplicar por 5. 5 multiplicou por 2 é igual a 10 elétrons. 2 multiplicado por 5 é igual a 10 elétrons. Certo? Igualamos o número de elétrons. Mas aí tem um detalhe. O que esse 2 e o que esse 5? Esse 2, ele vai ser o coeficiente que a gente coloca ali para o manganês. Esse 5 vai ser o coeficiente que a gente coloca ali para o gás cloro. Tá bom? Vamos colocar então? O 2 eu já coloco ali no manganês. Eu posso colocar o 2 no outro manganês. Coloquei ali também. Agora o 5. Esse 5 eu vou colocar lá no gás cloro. Tá bom? Professor, por que eu não coloco ali no HCl? Porque vai dar errado. Só a gente pensar do seguinte. Tá vendo aquele HCl? Nem todo o cloreto se transformou em cloro zero. Porque tem cloreto que manteve cloreto de potássio, manteve cloreto de manganês. Então não dá pra gente colocar esse 5 ali, senão vai dar errado. Daqueles 5 vezes 2, ou seja, 10 cloretos se transformaram em 5 gás cloro. Beleza? E agora, como é que a gente vai fazer o resto? A gente vai para a última regrinha ali, ó, o último passo. Acertar os coeficientes por tentativas. Como que a gente vai fazer isso? Agora a gente usa aquele padrão que a gente já conhece. Eu posso começar pelo potássio. Tá vendo ali, ó? 2KMnO4, 2 permanganato de potássio. Temos 2 potássios ali, do outro lado vai ter que ter 2 potássios também. Agora vamos para o oxigênio. Tá vendo ali no permanganato de potássio? 2 vezes 4, 8 oxigênios. E todo o oxigênio daqui foi para lá na água, tá bom? Então, na água a gente vai ter que ter 8 oxigênios. Eu multiplico por 8 ali a molécula de água. Certo? E agora? Agora a gente tem o seguinte. Todo o hidrogênio do HCl foi parar lá na molécula de água. 8 vezes 2, 16. Então, a gente pode colocar ali 16 moléculas de ácido clorídrico. Tá bom? Fazendo a provinha real. Qual é o número de cloretos que a gente tem inicialmente e no final? 16 cloretos. Agora a gente tem nos produtos 2 cloretos mais 4 cloretos, ou seja, 6 cloretos. 6 cloretos mais 10 cloros na forma de gás cloro. Total 16 átomos de cloro ali, tá bom? Para finalizar, vamos fazer um exercício de balanceamento de oxirredução. Determine os coeficientes da seguinte reação de oxirredução. Como que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, identificar as espécies que sofreram oxirredução, né? Seguindo aquele espaço. A gente tem ali o fósforo, P4, a gente tem o ácido nítrico e a água se transformando no ácido fosfórico e monóxido de nitrogênio, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Bom, o fósforo é uma substância simples, já tem que dar uma atenção para ele. O ácido nítrico é um ácido, a gente pode dar uma atenção a mais para ele, tá bom? Onde a gente vai começar? A gente vai começar pelo fósforo. O que aconteceu com o fósforo? Inicialmente ele tem NOx 0. Ele se transformou de substância simples para um ácido fosfórico. Nesse caso, a gente tem qual o NOx do fósforo ali? Bom, oxigênio 2 menos vezes 4, 8 menos. 8 menos com 3 mais dos hidrogênios, 5 menos. Qual o NOx do fósforo? 5 mais. 5 mais, de 0 foi para 5 mais, aumentou o NOx, é uma oxidação. Agora vamos para o nitrogênio. Ácido nítrico, qual é o NOx do nitrogênio ali? Oxigênio, 2 menos vezes 3, 6 menos. 6 menos com 1 mais do hidrogênio, 5 menos. NOx do nitrogênio,
5+. 5+ foi para NO, monóxido de nitrogênio, é oxigênio 2-, nitrogênio vai ser 2+. De 5+ foi para 2+, ou seja, diminuiu o NOx, houve uma redução, tá bom? Segundo passo, descobrir o número de elétrons perdidos e recebidos. Começando ali para o fósforo, né, de 0 foi para mais 5 elétrons, tá bom? Porém, o que aconteceu ali? Uma substância P4, ou seja, 4 átomos de fósforo se transformaram em 4 íons fósforo 5+. Então, 5 elétrons vezes 4, que é igual a 20 elétrons. Ali no nitrogênio, a gente tem de 5+ foi para 2+, ou seja, 3 elétrons que o nitrogênio ganhou. 3 elétrons vezes, a gente tem o número de nitrogênios 1, número de nitrogênios 1. Então, 3 elétrons vezes 1, que é igual a 3 elétrons. Já descobrimos o número de elétrons perdidos e recebidos. Porém, a gente tem que igualar o número de elétrons perdidos e recebidos. O que eu faço para igualar 20 e 3? Eu posso multiplicar por um valor trocado ali, né? Então, o 20 eu multiplico por 3 e o 3 eu multiplico por 20. 20 multiplicado por 3 é igual a 60. 3 multiplicado por 20 é igual a 60. Então, o 3 vira o coeficiente do fósforo ali inicialmente, e esse 20 vira o coeficiente do nitrogênio. Como as duas moléculas que possuem nitrogênio têm apenas um átomo de nitrogênio por molécula, então posso colocar aquele 20 em cada uma das moléculas ali, tá bom? Já são coeficientes dessas moléculas. E agora o que a gente vai fazer? Finaliza por tentativas. Por onde que a gente pode começar? Vamos começar pelo fósforo. 3 vezes 4, 12 átomos de fósforo. Então, a gente vai ter ao todo 12 ácidos fosfóricos, tá bom? 12 mols de ácido fosfórico. E agora a gente vai finalizar para a molécula de água. Por onde que a gente vai poder trabalhar melhor? A gente pode usar ou pelo oxigênio ou pelo hidrogênio. Vamos pelo hidrogênio? O hidrogênio no ácido fosfórico possui então ao todo 12 vezes 3, 36 átomos de hidrogênio. 36 a gente tem que descontar 20 ali, do 20 do ácido nítrico. Então, 36 menos 20 é igual a 16. Qual é o número de mols então de água? 16 átomos de hidrogênio, mas cada molécula tem 2 átomos de hidrogênio. Então a gente precisa ao todo de 8 moléculas, né, ou 8 mols, se a gente colocar a proporção em mols, certo? Vamos fazer a prova real com o oxigênio? Quantos oxigênios tem ao todo nos reagentes? 20 vezes 3, 60. 60 mais 8, 68. Aqui nos produtos, 12 vezes 4, 48. 48 mais 20, 68. Então, balanceado tudo certinho, e assim a gente finaliza esse conteúdo, tá bom? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida me procure. Tem bastante exercício para resolver, para treinar a reação de oxirredução aí, tá bom? Até semana que vem. Tchau!